Muitos marinheiros de primeira viagem que começam a montar uma empresa ou tem uma empresa me perguntam, Altair, você que ajuda empreendedores em todo o Brasil e até fora do Brasil, como funciona uma empresa? Como administrar? Como é que funciona a contabilidade, a gestão dessa empresa? Porque eu estou começando meu negócio, eu tenho um negócio, estou todo enrolado aqui, com tanta coisa para fazer, não estou dando conta, está faltando, não consigo gerir pessoas, não consigo entregar o que eu preciso entregar, não consigo vender, não consigo fazer o processo de gestão interna da minha empresa, realmente é muito difícil e eu estou passando por um momento muito difícil. Então, para você que está abrindo empresa ou precisa organizar a tua empresa, preste atenção em algumas coisas que eu vou falar aqui, que vai ser muito importante. Inclusive, uma delas é a gente tem um treinamento empresário inquebrável, um curso realmente extraordinário, com muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo, para você poder aprender a empreender e poder ter as principais informações para que você tenha sucesso. Se sentir à vontade, o link está na descrição. Empresário Inquebrável. Vou pedir para você deixar seu like aqui, que ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E sem dúvida, se inscrever no canal e ativar as notificações, você que está chegando agora. Bom, administrar uma empresa não é realmente muito fácil. Eu empreendo há 10 anos, né? Quem sabe da minha história já conhece. Hoje o Gerando Empreendedores é o maior canal do nosso segmento no Brasil, né? Ajudando milhões de pessoas, já passamos com 40 milhões de visualizações, temos 3, 4 canais hoje no YouTube, levando conteúdo para ajudar a educar empreendedores. A gente atende centenas e centenas de empresas, então a gente vai aprendendo, né, com os nossos erros e vai aprendendo também com conhecimento e erros de outras pessoas. E eu quero trazer nesse vídeo um resuminho muito básico para você, para te dar um direcionamento, para você saber se você está no caminho certo ou não e o que você precisa fazer para não errar tanto, ou seja, para ser mais assertivo e ter resultado mais rápido, tá certo? Mas fica comigo nesse vídeo aí. Deixa o like, hein? Deixa o like. Pessoal, é o seguinte, ter uma empresa, e eu vou ser bem sincero para vocês, não vou florear nada, vou falar só verdades para você aqui, tá certo? Ter uma empresa não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque para administrar uma empresa você precisa ter perfil, porque você precisa ter liderança, você precisa ter inteligência emocional, flexibilidade, foco, você precisa saber desenvolver pessoas, saber gerenciar conflitos, saber atender a necessidade do seu cliente, saber vender, saber comprar, saber entregar, treinar as pessoas, estar sempre olhando a concorrência, se desenvolvendo. Então, uma série de coisas que o empreendedor precisa fazer e precisa se desenvolver, que não é uma tarefa fácil, não é mesmo. Mas existe um caminho que você vai percorrendo, que você vai entender que você vai desenvolvendo algumas habilidades com o tempo e outras você vai contratar pessoas que têm essas habilidades que você precisa. Mas aí vem a pergunta, então tá aí, onde que eu devo colocar meu foco no começo da minha empresa? Bom, se você estiver fazendo, a gente tem duas áreas aí, tá? Uma área extremamente técnica, que é uma área de advocacia, contabilidade, engenharia, que você precisa, médico, por exemplo, que você precisa ter. Tem um conselho regional, você precisa ter um diploma, você precisa ter uma carteirinha ali, uma habilitação profissional para você trabalhar. Esse tipo de serviço, ele está muito ligado no início à pessoalidade. Então você vai ter que dominar, né, os conceitos básicos daquela atividade que você está executando. Então, por exemplo, se eu sou um engenheiro, né, eu preciso conhecer de engenharia. E dentro da engenharia, eu preciso entender onde realmente eu sou bom e aquilo que eu faço realmente que eu possa vender aquele trabalho. Porque assim, se eu estiver também muito no começo, muito no aprendizado, o ideal seria você trabalhar numa empresa, um estágio, e trabalhar numa empresa para você aprender, para você desenvolver profissionalmente. Porque assim, quando você chega para abrir um negócio que você não conhece aquilo que você está fazendo, você tem um grande desafio que é conhecer aquilo que você está fazendo. Você precisa dominar isso. Então assim, eu não penso que uma pessoa vai vender um serviço sem ter ideia de como prestar esse serviço. Isso aí é suicídio, né? Então você precisa saber o que você está fazendo, saber como você vai prestar aquele serviço. É lógico que, a princípio, você vai ter o conhecimento genérico e básico, e à medida que você vai atendendo os seus primeiros clientes, é normal, pode ser que você falhe em algum momento, você tenha algum tipo de erro. É lógico, né? Se você está trabalhando com vidas, se você está trabalhando com situações que você não pode errar, você tem que ter muita atenção. Mas essa parte técnica, ela vai te exigir bastante no começo. Porque se eu sou um advogado, eu vou advogar algumas causas, eu não preciso contratar um funcionário, um estagiário para fazer isso. Eu mesmo posso fazer, inclusive, todo o trabalho operacional
correspondente a esse processo, eu também posso escanear a documentação, posso dar entrada no processo online, posso conversar com o cliente, posso reunir documentação, coisas que de repente um estagiário poderia te ajudar, poderia fazer, você vai fazer. Então o que você precisa? Você precisa de um notebook, uns cartões, uma rede social, alguma coisa que as pessoas se comunicam com você e você consiga vender. E você vai precisar o quê? Depois disso, vender. Então o conhecimento técnico fica até um pouco mais fácil. Por quê? Porque a teoria que você traz já te coloca nas condições de começar a prestar algum tipo de serviço, né? Os mais complexos você não vai, porque você precisa de know-how, mas você já começa. Só que aí vem aquela questão, você sabe fazer então, você sabe entregar aquilo. Então qual que é o próximo desafio? Contratar pessoas. E Altair, onde deve ser meu foco? O seu foco tem que ser vender. Muita gente fala assim, Altair, mas se eu vender e não entregar, gente, é assim, você pega o seu tio, sua tia, seu primo, vai errar, vai contratar um monte de gente que não é para contratar, vai chamar um monte de gente que não é para chamar. São erros que as pessoas acabam cometendo. Mas pensa comigo, se você vende um serviço, você tem a dificuldade de entregar. E aí você vai correr atrás, vai se desdobrar, vai desenrolar com o cliente, você vai dar um jeito de entregar. Agora, adianta você ter uma equipe para entregar e você não ter vendas? Adianta você ter uma equipe para entregar e não ter pessoas ali para poder fazer isso? Não adianta, ou seja, você vai perder seu tempo. Tá certo? Por quê? Porque se ninguém quiser comprar o teu produto, se ninguém quiser olhar pelo menos o teu produto e fazer uma reunião, uma entrevista, alguma coisa para você tentar vender, não vai adiantar você ter equipe, não vai adiantar você ter estrutura, não vai adiantar nada. Tá certo? Então, o mais importante, vendas. Venda. É lógico, eu sou advogado, vou vender contabilidade? Não, vou vender advocacia. Eu sou médico, vou vender contabilidade? Não, vou vender medicina, tá certo? Então eu também tenho que ter a responsabilidade do que eu estou vendendo, mas eu não posso ter medo. Uma das coisas que travam muitas pessoas no começo do negócio é ter medo, porque esse medo paralisa, esse medo faz com que você comece a tentar buscar um perfeccionismo que não vai acontecer. E aí eu já te dou a segunda dica muito importante. Como você não tem uma equipe, como você é generalista no começo, tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você precisa entender que você não vai fazer as coisas muito bem, tá certo? Porque você está dividindo muito o teu tempo e seu foco. É super natural você não entregar um trabalho de extrema qualidade quando você tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque você tem que desenvolver várias habilidades. Então pensa o seguinte, você entrou, você é o médico, está preparado para fazer consulta, está preparado para ter teu consultório ali para fazer consultas. Maravilha! Agora pensa comigo, nesse processo você precisa vender, você precisa recepcionar, tá certo? Você precisa fazer financeiro, tá certo? Você precisa fazer parceria com convênio, você precisa fazer um monte de coisas que você não tem habilidade para fazer e que você vai desenvolver. E é lógico que você vai gastar tempo, dinheiro, né? Principalmente tempo no começo, que é você sozinho, para fazer esse monte de coisa. Tá certo? Só que aí o que vai acontecer? Esse investimento seu de tempo vai inviabilizar que você faça tudo muito bem. Então o teu financeiro vai ser pela metade, o teu atendimento na recepção vai ser uma coisa muito superficial, porque você não vai poder ficar conversando ali com o teu paciente, tá certo? Então tudo que você fizer vai ficar meia boca. Por quê? Porque o teu foco principal é atender o cliente, é fazer a consulta, tá certo? E isso você tem que entender em qualquer atividade que você for fazer. Por quê? Porque você vai precisar contratar pessoas. Então, assim, na minha opinião, muito clara, assim, com 10 anos de experiência, eu penso o seguinte, se você não é um bom vendedor, contrate uma secretária, no caso do médico, contrate uma equipe de venda, no caso de outros setores, como advocacia, comercial. Altair, mas advocacia vende? Advocacia vende. Altair, como a advocacia vende? Porque a OAB fala que você não pode vender. Gente, quando você começa a distribuir conteúdo, quando você começa a ajudar as pessoas, quando você começa a levar conteúdo para as pessoas, você está vendendo o seu produto, seu serviço. Se você estiver hoje na internet falando para as pessoas, dando a sua opinião, dando as suas dicas, orientando as pessoas, você está vendendo. Por quê? Você está criando autoridade. Quando essa pessoa tiver uma dúvida de advocacia, tiver um problema em relação à advocacia, ela vai lembrar de você, ela vai te procurar. Você não vendeu? Você vendeu. Então, tem várias formas de você vender e você tem que entender isso. Tá certo? Agora, dentro da estrutura da empresa, você sabe que o financeiro é importante, que vendas é importante e gestão de pessoas. Você não deve contratar pessoas só na boca. Contrato. Assina carteira, se tiver que assinar, se tiver que ser um CLT, vamos fazer CLT.
Vamos assinar a carteira, vamos cumprir a regra. Por que eu estou aí cumprir a regra? Porque senão você vai criar passivo para a tua empresa, amanhã ou depois. No começo, todo mundo aceita tudo. As pessoas, não, estou dentro. Daqui a pouco chega um processo trabalhista para você por reconhecimento de vínculo. Poxa, Altair, mas eu confiei na pessoa. Cara, mas você como dono de empresa, você é o guardião do teu negócio, você é o guardião da empresa. Você não pode se dar ao luxo de ser amador nesse ponto, de acreditar que as pessoas não vão gerar problema para você no futuro porque são conhecidas, porque são parentes. Não. Você tem que ter uma regra clara, cumprir a legislação, cumprir a regra trabalhista. Altair, mas se eu contratar uma pessoa, vou ter uma despesa? Faz parte do processo. Se você não está preparado para empreender, preparado para vencer e para enfrentar os processos necessários dentro do empreendedorismo, procura um emprego, faz uma sociedade, faz parcerias, mas não comece fazendo as coisas todas erradas, porque isso vai te dar problema no futuro, tá bom? Então fica muito atenta. Então, uma coisa que você vai ter que ver então, se você não vende, não gosta de vender, tem que ter alguém que venda para você. Se você não gosta de fazer marketing, não gosta de aparecer, tem que ter alguém aparecer para você. E a melhor pessoa é você, nas redes sociais, porque é uma forma de você conquistar. Hoje você pode fazer link patrocinado, coisas patrocinadas na internet, e nem precisa aparecer todo dia, toda hora na internet, tá certo? Mas a sua empresa, no começo, principalmente se for atividade intelectual, precisa ter a tua cara lá, porque é a tua autoridade que está sendo criada e desenvolvida para você. Então precisa colocar essa cara. E não precisa ter medo. Né? Medo de julgamento, medo do que as pessoas vão falar. Até hoje eu faço vídeo, tem pessoas que falam, falou, não falou nada. Então assim, e eu tenho certeza que aquele vídeo que eu coloquei, que vai atingir 1.000, 2.000, 3.000, tem vídeo que já atingiu 2 milhões de pessoas aqui no canal. Eu tenho certeza que dessas 2 milhões de pessoas, será que pelo menos um ficou satisfeito com o conteúdo? Se ficou, tá bom para mim, porque eu já atingi minha meta, que é ajudar alguém. Tá certo? Então tenha essa visão muito clara, muito objetiva de a empresa, para ela funcionar, ela precisa de você, ela precisa da tua entrega, ela precisa da tua dedicação. Você tem que ser a pessoa mais animada da tua empresa, tá certo? Porque se você não for a pessoa mais animada da tua empresa, você está colocando em risco tudo que você está construindo, porque as pessoas vão seguir exemplos. E o seu é o principal exemplo que o colaborador da sua empresa pode ter, é você que é o sócio, dono da empresa, tá certo? Outra coisa importante para você, nunca esqueça, vai sempre ser mais difícil para depois se tornar fácil. Vai sempre ser destruído para depois construir. Vai sempre ficar ruim para depois ficar bom, tá? Então entenda isso, entenda que esse processo inicial não é fácil para ninguém. Falta dinheiro, falta equipe, falta treinamento, você não consegue. Eu vou te pedir um favor, tá? Se faz sentido para você. Entra no treinamento Empresário Inquebrável. Depois você vai me mandar aí uma resposta para mim. O que isso mudou a sua vida? Vou te explicar por quê. Existe uma curva de aprendizado. E essa curva mata muitos empreendedores. Então, invista em você, invista em conhecimento, invista em treinamento, que é a única forma de você encurtar o teu tempo de aprendizado. É a forma mais inteligente de você encurtar o seu aprendizado, é você aprendendo com quem já passou o que você vai passar. Então, na descrição desse vídeo, tem lá o Empresário Inquebrável, um precinho, você paga 40 e poucos reais por mês, é muito pouco, perto de tanto conhecimento que a gente está disponibilizando lá. Entra e depois você me fala que você vai ver como isso vai transformar a sua vida. Mas olha, não desanima pelos desafios, não desanima pelos problemas. Eu, no começo da minha empresa, eu falei, eu vou vender essa empresa, eu vou vender. Eu passei os 3, 4, 5 anos iniciais numa turbulência emocional enorme. Mas por quê? Porque eu não sabia o caminho, eu não sabia o que ia acontecer. Quando eu sei o que vai acontecer, eu antecipo e não deixo aquela coisa ruim acontecer. Então, ou seja, eu uso o conhecimento das outras pessoas para me ajudar a ter resultado. Então pensa nisso com carinho, estamos juntos sempre. Deixa o teu like, compartilha esse vídeo e a gente se encontra no nosso próximo conteúdo. Um grande abraço.